Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar agora sobre as 10 pragas e os deuses do Egito. Qual seria a relação das pragas e os deuses do Egito? Quem são esses tais deuses do Egito, ou quem eram essas divindades adoradas pelos egípcios? Ok? Nós vamos dar uma passada sobre todo esse assunto agora. Eu sei que você vai gostar muito. A base do nosso estudo agora está aqui em Êxodo capítulo 12, verso 12, que diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Assim disse o nosso Deus. E aí nós entendemos aqui claramente que as pragas estão sim relacionadas com os deuses do Egito. Ok? E nós vamos estar falando sobre algumas divindades, características, o porquê que aquelas pragas estariam relacionadas com essas divindades, ok? Só lembrando que o panteão egípcio é enorme e ele era um pouco rotativo, tá ok? Então, vou explicar um pouquinho sobre esses detalhes. Olha esse comentário do Wiersbe. Ele fala assim: o Senhor estava expondo a futilidade da religião egípcia. E, primeiro ponto, o Senhor estava expondo ali a futilidade da religião egípcia, era fútil, era inútil, e a vaidade dos muitos deuses. Ele fala, eu sou o Senhor. Então ele está falando, o que adianta ter vários deuses se eles não são suficientes para proteger vocês? Então a vaidade dos muitos deuses que adoravam, inclusive do próprio faraó. A futilidade, a vaidade, a inutilidade desse próprio faraó, né, se apresentar como uma divindade. Os deuses do Egito foram incapazes de protegê-lo. E as áreas supostamente sob jurisdição dessas divindades foram usadas contra os egípcios. Então, você vai observar isso claramente dentro do panteão egípcio, né? E aqui, antes de nós entrarmos no detalhe das divindades, olha que textos reveladores, que incríveis, que impressionantes essas revelações que a gente tem em Salmos, tá? Olha o que diz aqui, ó. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Aqui fala da primeira praga, a praga das trevas, ok? E aí, ó, tudo escureceu. Transformou as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes, perderam os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância. Nós estamos aqui em Salmo 105, verso 28 ao 39. Produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos. E em todo o seu país, por chuva, deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores, tão preciosas para o mantimento dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos, aqui aponta para o gafanhoto migrador, e gafanhotos, aqui aponta para o devorador, que devorou, sem conta, os quais devoraram toda a terra do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia quem tropeçasse. Olha o que o Senhor tinha falado para Faraó. Deixe o meu povo ir. Israel é o meu primogênito. Ali já estava apontando para a última praga, que é a praga dos primogênitos. Por quê? Porque Faraó matou os primogênitos. Ou seja, estava escravizando, estava matando o povo de Deus. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido terror. Ele estendeu uma nuvem para os cobrir e um fogo para os iluminar, alumiar de noite. Então, durante o deserto, o Senhor colocava uma nuvem para proteger eles do sol, para cobrir, e um fogo para iluminar e para guiar eles durante a noite. O Senhor cuidando do seu povo. No Salmo 78, do verso 72 ao 53, também tem algo muito profundo sobre esse período da história. Não se lembraram do poder dele, falando que os israelitas estavam esquecendo do Senhor.
nem do dia em que os resgatou do adversário, do inimigo, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios, suas maravilhas, no campo de Zoan, e converteu em sangue o rio deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuva de pedra, lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros, com a geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos, portadores de males. Isso tudo está dentro daquele contexto aqui, desse contexto do Êxodo. Lembra dos primogênitos, das mortes dos primogênitos, quando passa lá o destruidor? Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Olha, guarda essa palavra. Porque tem uma divindade egípcia que eles acreditavam ser o deus da pestilência, que tinha domínio sobre isso. Tá? Havia uma divindade egípcia que, segundo eles, tinha uma questão relacionada à transição da morte, Anubis. Feriu a todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade das tendas de Cã. Por quê? Porque o Egito é Misraim, né? Que é filho de Cã. Lembra que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé? Pois é, Misraim é filho de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Olha lá, ovelha, rebanho. Ou seja, se ele está guiando o seu povo como ovelha e rebanho, é porque ele é pastor desse rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Guarda essa informação. O Mar Vermelho submergiu todos os inimigos de Israel. Todos eles. Faraó e o seu exército. Nós vamos ver agora nos próximos textos. Salmo 106, versos 6 ao 11. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram ou não prestaram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Olha aqui a rebeldia deles junto ao Mar Vermelho. Chegaram a falar, agora você nos tirou daqui do Egito para a gente morrer aqui, né? Isso é incredulidade, rebeldia. Mas ele os salvou por amor do seu nome. Para lhes fazer, para quê? Para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar. Lembra de Jesus repreendendo o mar? Repreendeu o Mar Vermelho, que na verdade na Bíblia é o mar de juncos, né? Ou seja, a expressão, se você procurar no hebraico, não é Mar Vermelho, é Mar de Juncos, que ficou conhecido depois como Mar Vermelho. E ele secou. Olha, o Mar Vermelho secou. Aonde eles passaram, a Bíblia diz que eles passaram com pés enxutos. Não tinha um pouquinho de água. Nem um pouquinho de água. Eles passaram com pés secos. O mar aqui secou. Abriu-se uma avenida no meio do mar. E fê-los passar pelos abismos. Abismo, profundeza do mar. Como por um deserto. Estava sequinho. Como um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava. Quando você percebe as pragas, parece que Deus está sendo severo. Irmãos, o povo de Israel sofreu demais na mão dos egípcios. Salvou das mãos de quem os odiava e os remiu, olha aí, do poder do inimigo, o adversário, inimigo. As águas, preste atenção, cobriram os seus opressores. Nenhum deles escapou, inclusive Faraó não escapou. Nenhum deles escapou. Ah, pastor, eu li um livro apócrifo que falou que Faraó escapou, o livro está errado. A Bíblia diz que nenhum deles escapou, inclusive Faraó. Ok? E aqui nós vemos a confirmação disso. Salmo 136, do 10 ao 15. Aquele, que é Deus, que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel, vou sublinhar aqui, tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre, com uma mão poderosa e o braço estendido.
Olha, eu me lembro de Jesus lá na cruz, assim, com o braço estendido, né? Com a mão poderosa e braços estendidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre essas partes, por entre elas, fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a quem? A Faraó e ao seu exército. Aquele que precipitou no mar vermelho, Faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nenhum deles escapou. Faraó e o seu exército morreram no mar vermelho, como diz a palavra de Deus. Nós vamos agora ir para o panteão egípcio, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre essas divindades, o que elas representavam. E aí você vai entender um pouco da configuração das pragas atingindo essas divindades. É claro, os comentaristas eles não são unânimes. O que todos eles sabem é que as pragas elas foram dirigidas para humilhar as divindades egípcias, ou seja, aquelas supostas divindades que teriam poder sobre a natureza. Então você observa que Deus está dominando sobre todas essas coisas, mostrando que Ele é o grande eu sou. Então você tem Amon-Ra, né? Que vai. Aqui eu coloquei as divindades que foram citadas pelos comentaristas, tá? É claro que são muitas. Ao longo de todo o período egípcio, você vai observar que eles chegam a adorar cerca de 200 divindades ao total. Claro que havia um sincretismo muito grande. Como no primeiro aí, Amon-Ra, por exemplo, é Amon, né? Nós estamos falando do período do Novo Egito, do Novo Império, né? No caso, é a divindade principal da cidade de Tebas. Então, Amon, ele sai de uma categoria de de um deus menor para ser sincretizado com Ra. Então, ele acaba sendo promovido a uma divindade máxima. Então, nesse caso, Amon-Ra seria a manifestação visível de Atum, Atum-Ra. Ou seja, aqui seria o criador de todas as coisas, que saiu da água, né? Que no caso é chamado de Num. E aí você tem o primeiro aqui, então, das divindades visíveis, você tem Amon-Ra, que vai ser um dos citados em relação aos deuses humilhados no Egito. Ok? Você tem aqui, Amon-Ra vai ter dois filhos, né? Vai ter Shu, que é o deus do ar, filho de Atum-Ra, no caso, e esposo de Tefnut. Tefnut é a umidade, as nuvens. Ok? Então o ar e as nuvens vão gerar dois filhos, Geb, né, que é o deus da terra, que é esposo de Nut, que é a sua irmã, né, que é Nut, deusa céu. Então você tem Deus, pode ser deus da terra ou deus terra, tá? Deus da terra, e aí você é esposo de Nut, filho de Shu e Tefnut, né? Agora Nut também é filho de Shu e Tefnut, é irmã de Geb, casa-se com ele. Então quando a terra e céu se casam, eles vão gerar filhos, que são os 4 filhos aqui, ó. Osíris, deus da agricultura ou da vegetação, irmão gêmeo de Sete, que é esse aqui, filho de Geb e Nut. O Sete, deus do deserto, irmão gêmeo de Osíris, esposo de Néftis, que é o... Aqui você tem 3, mas aí você tem 4 filhos de Geb e Nut, tá? Você tem Osíris, você tem Néftis, que é esposa de Sete. Osíris se casa com Ísis, que é a sua irmã. Então você tem Osíris, Sete, Néftis e Ísis. Tá ok? São 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres, né? Osíris casa com Ísis e Sete casa-se com Néftis. Ok? Então vamos lá. O que vai acontecer? O Osíris vai morrer, né? Porque o Sete vai matar ele. Osíris vai morrer e Sete vai matar ele. Só falar sobre a Ísis aqui. Protetora de crianças, considerada a mãe divina de Faraó. Está relacionado com Horus. Okay? Eu vou explicar por que Faraó está relacionado com Horus. Vamos lá um pouquinho para essa mitologia. O Osíris, casado com a sua irmã Ísis, morre pelas mãos de Sete, que casou com a sua irmã Néftis. Ela vai estar aqui na lista. Só que o que acontece? A Ísis tenta recuperar o corpo de Osíris, que foi espalhado por todo o mundo. E aí assim ela consegue restituir uma parte, que é o órgão genital de Osíris,
e dessa parte ela tem um filho chamado Horus. Tá? Horus vai vingar a morte do seu pai, então ele vai matar o Sete. Só que, até que isso aconteça, ele vai perder um olho. Se eu não me engano, o olho esquerdo. E aí vai ser colocado uma serpente nesse lugar desse olho, mas fazia parte até da coroa dos faraós, e também um amuleto. E aí você vai ver então aqui o surgimento do olho de Horus, que antes era chamado olho de Ra, tá ok? Por isso o faraó se identificava anteriormente, alguns faraós se identificavam com Ra, então ele se dizia ser filho de Ra, ou vamos dizer assim, a encarnação de Ra. Já o Horus, já mais para frente, os faraós passam a se identificar com Horus. Então, ele passa a ser considerado, faraó seria a encarnação de Horus. Por isso, a Ísis era a mãe divina do faraó, ou seja, a mãe divina do Horus encarnado, ok? Horus era representado por um homem com cabeça de falcão, filho de Osíris e Íris, ok? Vamos lá, continuando. Bem complicadinho, né? E detalhe, a mitologia egípcia ela é vasta, depende do período egípcio que você está passando. As capitais, as cidades mais poderosas, onde os faraós também estavam sendo, ou que eles tinham nascido, ou que eles dominavam, eles faziam uma projeção dessas divindades. Então é o que acontece com Amon, por exemplo. Amon-Ra, ele era uma divindade menor e passou a ser promovida a uma divindade suprema dentro desse panteão. Por quê? Porque naquele período da história, o faraó tal era devoto desse Amon. Então ele tira Amon de uma segunda categoria para a primeira categoria. Então você vai ter alguns mitos diferentes também acerca de Horus e de outros, tá? Você tem aqui a divindade chamada Hapi, que é a personificação, é uma divindade personificação das águas do rio Nilo. Tá, ok? É por isso que alguns historiadores vão dizer que o rio Nilo era considerado uma divindade, por causa do Hapi. Heket, né? Também pode ser transcrito assim, ó. Deusa do nascimento, que tinha cabeça de rã. Olha que interessante. Lembra das rãs, da praga das rãs? Você lembra, por exemplo, da praga da terra, do pó da terra, né? Do ar? Tudo isso aqui vai ser atingido nas pragas, agricultura, vegetação, né? Aí você vai observando. Ó, vamos lá. Ator, ou Actor, né? Deusa cabeça de vaca, guardiã das mulheres, especialmente das grávidas. Apis também tem uma relação com vaca e boi, ó, Deus boi. Esse Apis foi um boi que foi tão adorado que eles fizeram um sarcófago para ele, né? E ele se tornou uma divindade. Em vários lugares do mundo você tinha adoração aos bois, por exemplo, na Índia, até hoje, né? Sekhmet, né? Deusa das doenças, filha de Ra. Min, deusa da reprodução, fertilidade. Sunu, deus da pestilência. Lembra que eu falei para você prestar atenção na pestilência? Watchit, mulher com cabeça de cobra, protetora dos reis, das mulheres e das mulheres no parto. O detalhe é que há alguns historiadores que colocam Watchit como também uma relação com as moscas e alguns insetos. Por quê? Porque tem uma relação ali dela ficar habitando na beira do rio Nilo, alguma coisa assim, perto dos papiros, né? Daquela planta que dá o papiro. Vai ser citado por Wilmington duas divindades aqui, que é Serapis, que é uma divindade sincretizada do culto grego com o culto egípcio. Serapis, né? Identificado como Apis mais Osíris, do panteão egípcio. E aí ele vai somar com mais... Ele não. O Serapis é a soma de 5 divindades. Vai se identificar com 5 divindades. Apis e Osíris do panteão egípcio e Zeus, Dionísio e Esculápio do panteão grego. Então toda essa questão forma o tal do Serapis. Tá ok? Embora, eu não sei porque o Wilmington cita, porque essa mutação, esse sincretismo religioso vai acontecer no período de Ptolomeu, né? O período em que o mundo grego estava dominando sobre o Egito ali.
que foi bem depois do período de Moisés. Acredito que o Willington vai citar Serapis por causa dessas duas divindades aqui, ó, Apis e Osíris, ok? Que está relacionado com Serapis. Ele também cita Tifão, tá? Então, os escritores helenísticos, os escritores gregos, o identificam com Sete, tá? Então, de uma certa forma, citando Tifão, ele está citando Sete. Então, vamos lá. Né? As 10 pragas e os deuses do Egito. Vamos ver aqui, fiz uma pesquisa com os comentaristas para verificar e percebi que há unanimidade entre eles sobre essas pragas caindo sobre quais divindades. Há uma unanimidade, parece que em 2 pragas, ok? Então vamos lá. O John MacArthur ele vai fazer uma relação da seguinte forma. As pragas de sangue está relacionado com o deus Hapi, ou Hapi. As rãs com Heket. Piolhos com Ator ou Actor e Nut. Moscas com Shu e Isis. A morte dos rebanhos está relacionada com Apis. Deixa eu só verificar um negocinho aqui, para mim não pular. Isso, vamos lá. Ficar bonitinho, né? Vamos lá. As moscas com Shu e Isis. A morte dos rebanhos relacionada com Apis, que é o boi, lembra? Rebanho, boi. Feridas, Checkmate. Granizo, Jebe. Gafanhotos, Serapis. É o MacArthur que vai citar o Serapis, né? Pensei que era o Willington. Escuridão, o Ra, que é o deus Sol. Ok? Morte dos primogênitos, ele fala que é todos os deuses, e eu concordo. Por quê? Em Êxodo 12:12, vai falar que nessa praga ele faria juízo contra todos os deuses do Egito. Então, nenhum dos deuses conseguiu proteger os egípcios deles perderem seus primogênitos. Inclusive uma divindade chamada Faraó, que foi o principal atacado. Aqui nós temos o comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo Testamento. Os comentaristas vão colocar Hapi, então está bem relacionado aqui com John MacArthur, como relação da praga do sangue. E lembra que Hapi é aquela divindade que estava relacionada com o rio Nilo. As rãs é Ket. Piolhos, ele não cita, não faz nenhuma referência. Moscas também eles não fazem referência. Morte dos rebanhos, Ator e Apis, né, que é a vaca e boi. Ferida, não relacionam, granizo também não, e gafanhotos não. Na escuridão eles colocam Amon-Ra, que é Ra também, que é o deus Sol. E na morte dos primogênitos, ele fala que atacou diretamente Faraó, apesar de atacar todos os deuses, evidentemente, na prática, quem perdeu o primogênito, né, entre as tais divindades, foi o próprio Faraó. Muito interessante essa colocação. Já o Willington vai colocar aqui a praga de sangue atacando Osíris, tá? As rãs Heket, piolhos Jebe, moscas Ator, ou Actor, né? A morte dos rebanhos ele relaciona com Apis, que é o boi. Feridas, Tifão, que seria o Sete, né? O granizo, Shu. Gafanhoto ele põe Serapis, escuridão Ra, e no fim ele coloca todos os deuses. Próximo comentarista, o Russell Norman Champlin. Ele coloca o sangue, vai ser as divindades atacadas seriam Apis e Isis. As rãs, Heket, piolho, Sete, moscas, Ra e Watchit. Morte dos rebanhos, Actor, feridas, Apis, Sekhmet e Sunu. Granizos, Nut e Osíris. Gafanhoto, Nut e Osíris. Escuridão, Ra e Nut. E morte dos primogênitos, Min, Heket e Isis. E por fim, o comentarista Kent Dobson coloca Hapi como o deus atingido na praga do sangue, do rio das águas tornar sangue. Das rãs ele coloca Heket, não comenta ninguém, até a escuridão, onde todo mundo aqui concorda que é Ra, ok? Todos eles vão concordar que Ra está relacionado, porque é o deus Sol, está relacionado com a praga da escuridão. Todos eles também vão concordar que a praga das rãs está relacionada com Heket. Até onde eu vi, essa foi a principal, né? A principal concordância em todos eles. Você vê que também uma grande parte deles concordam que Hapi foi a divindade atacada na questão do sangue, que é o rio Nilo, faz muito sentido,
né? Aqui também você tem apis aparecendo com muita frequência, tá bom? Então eu deixo esse comentário aqui para você sobre as 10 pragas e os deuses do Egito, né? E Deuteronômio 26:8, quando Moisés já estava se despedindo do povo, ele fala: "E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso." Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus abençoe. Ore por nós. Compartilhe com várias pessoas. Deixa o tal do like, aquele negócio todo. Principalmente, ore por nós. Deus abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.